Cumprimento a todos dessa oportunidade com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Todas as minhas irmãs, meus irmãos que estarão ouvindo esse vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu quero fazer uma breve oração para começar esse vídeo. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por este momento que tu me concede, por esta oportunidade maravilhosa e tão rica. Abençoa, Senhor. Me ajuda nesse momento, me dá sabedoria, me dá as palavras certas para me passar aquilo, Senhor, que o Senhor quer que eu passe, para que as pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, venham conhecer Jesus, venham ter conhecimento da verdade, Senhor. Jesus, eu te agradeço por tudo, em teu nome santo, Jesus, eu te peço. Amém e amém. Vou começar esse vídeo lendo Mateus 25 e versículo 20, Mateus 5, versículo 23, que diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. O que o Senhor Jesus está falando aqui, está deixando bem claro, né? Se você tiver alguma coisa, se você está com falta de perdão com alguém, está aborrecido com alguém, alguém não fala com você, você não fala com a pessoa, e você quer oferecer alguma coisa para Deus, você quer dar um dízimo, você quer dar uma oferta, você quer ajudar alguém, estando nessa situação, o Senhor não vai receber a tua oferta, o Senhor não vai receber o teu dízimo, o Senhor não vai receber a tua oferta, não vai considerar a tua ajuda, não. Primeiro, antes de você entregar alguma coisa para o Senhor Deus, para Jesus, diante do altar, você primeiro precisa ir se reconciliar com o teu irmão, precisa pedir perdão, precisa ficar tudo bem entre vocês. Vocês não podem, nós irmãos, não podemos ter nada contra ninguém. Nós não podemos estar brigado com ninguém, chateado com ninguém, ou alguém chateado com a gente, sem que haja esse perdão, essa reconciliação, esse pedido de desculpas. Tem muita gente que está de cara virada com os outros, com o marido, com o filho, com o vizinho, com o parente, com o irmão na igreja, enfim, com tantas coisas, pessoas do trabalho, e vai normalmente para a igreja e lá dá oferta, ajuda o próximo, faz isso, faz aquilo, mas Deus não está recebendo a sua oferta, você está fazendo tudo em vão. Então a Bíblia é muito clara, deixa ali primeiro, né, a tua oferta, e primeiro tu vai reconciliar, depois que você reconciliou, você vai lá e oferta para o Senhor, amém? Nós não podemos ter nada com ninguém. Eu quero começar esse vídeo contando uma breve experiência mais uma experiência que eu tive a respeito do perdão, né? Eu tive uma experiência muito forte com meu filho, faz alguns anos, ele ainda era adolescente, e na adolescência meu filho, eu tenho 4 filhos, tenho 2 meninos e 2 meninas, e o meu filho sempre teve uma personalidade muito forte, muito difícil de domá-lo, muito difícil de ele obedecer as regras de dentro de casa. Muitos irmãos que têm filho adolescente sabem o que eu estou falando. Tem uns que sai difícil mesmo, complicado. E a gente acaba tendo muito conflito dentro de casa, com os filhos, né? Porque dentro de uma casa tem que ter regra, né? Tem que ter limite, tem que ter horário, tem que ter organização. E todo mundo tem que cooperar para que isso aconteça. E o meu filho sempre foi difícil nisso. Então ele estudava de manhã e ele queria ficar sempre até muito tarde acordado. Até varar de madrugada, assim. E me dava muito trabalho, porque a gente tinha horário para dormir, né, descansar e apaga as luzes, todo mundo vai para o seu quarto dormir. E ele não, ele sempre ficava aquela incomodação com meu filho. Ia para a cozinha, ia inventar coisa para comer, fazer barulho, bater porta, e aquilo irrita, né, incomoda. E eu sempre falando, vai dormir, você tem que estudar de manhã, você tem que ir descansado para a escola e tal. E sempre ele contradizendo, sempre respondendo, né. Naquela noite a gente teve um conflito, a gente discutiu, justamente por causa disso que eu tava corrigindo ele, falando pra ele dormir e, né, e tudo mais, e obedecer. E ele sempre foi muito de me enfrentar.
A gente discutiu aquela noite e ele disse, eu nem vou orar hoje, porque eu não tenho nem a graça de Deus, eu tava muito irada. E ele foi pro quarto dele. Só que, claro, nossas discussões sempre foram... Eu sempre fui uma mãe que respeitei meus filhos. Eu nunca xinguei os meus filhos, eu nunca falei palavrão, eu nunca maldicei com palavra, porque eu tava na minha razão, né? De corrigir meu filho, mandar ele pra cama dormir, estabelecer limite, horário, manter a casa organizada, em ordem, porque na época minhas filhas já eram, né, jovens, já estudavam, faziam faculdade, tudo. E ele tinha mais ou menos 14 anos. Desculpa, irmãos. Então, fui pro meu quarto. Quando eu deitei no meu quarto, foi uma coisa muito rápida que aconteceu comigo, essa experiência. Eu me vi fora do meu corpo e eu estava num quarto das minhas duas filhas, que na época eram jovens e dormiam no mesmo quarto. E as duas estavam conversando entre elas. Claro que elas não estavam fazendo isso, mas o Senhor me mostrou essa cena como se elas estivessem fazendo isso nitidamente. E eu tentei me comunicar, chamar, né, Ana, Ellen, e elas não me viu, não me ouviu e nem me viam. Então, eu lutando ali, eu percebi que eu estava em espírito, que eu não poderia mesmo me comunicar com elas. Você sabe, um espírito você não vê um espírito, né? O espírito, ele é algo invisível. Nós somos físico, matéria. E eu queria ir pro quarto do meu filho para me reconciliar com ele, para pedir perdão para ele, pra gente se desculpar, para não ir dormir assim, mas eu não conseguia ir até o quarto dele. Eu estava como se fosse presa ali, né, naquele lugar. E de repente eu fiquei naquela luta ali, queria ir, não fiquei pensando como é que eu posso ir até no quarto dele, como é que eu vou poder passar essa porta e tudo. E aí, de repente, eu me vi de novo no meu corpo deitada e uma voz falou para mim, que eu senti que era o anjo do Senhor, que falou assim, se eu quiser que você morra agora, você vai descer ao inferno. E nisso eu acordei, apavorada, sabe, assim, tipo em choque eu acordei. E fiquei até um tempo deitada na cama, assim, uns 10 minutos para me recompor daquela experiência que eu tinha vindo. Então, resumo, irmãos, do que aconteceu. Um alerta para nós, para vocês. Não discutam, não briguem com ninguém e vá dormir sem se reconciliar, como diz aqui na palavra de Deus. Não tenha uma discussão à noite com o filho, com o marido, com o vizinho, qualquer seja a pessoa, e você vá para a tua cama, você vá dormir sem se reconciliar com aquela pessoa. Não faça isso, se reconcilia. Às vezes acontece de a gente ter um atrito, uma discussão, né, respeitosa, pode acontecer isso, nós somos seres humanos, mas já se reconcilia, peçam perdão, já voltem a conversar, não deixem isso ficar, porque o que acontece? Se eu tivesse morrido na madrugada, se o Senhor quisesse me matar na madrugada, eu teria descido ao inferno. Então toda a minha fé, minha vida de caminhada, sendo um exemplo de mãe, sendo boa, sendo amável, eu teria morrido do inferno. Aí as pessoas terão no velório e falam assim, ai, a Márcia tá no céu, que ela foi uma ótima mãe, uma boa esposa, uma serva de Deus, né? Tá aí lá o pastor fazendo o meu culto fúnebre lá, falando coisas boas da minha pessoa, mas a minha alma estaria lá em agonia no inferno. Tá entendendo? Porque ninguém ia saber o que tinha acontecido véspera antes de eu morrer. Como muitas pessoas estão no pecado, estão na vida destruída, mas na véspera de morrer, houve ali uma oração sincera, houve ali um arrependimento, uma humilhação, e a pessoa se salvou. E às vezes a gente acha que a pessoa foi para o inferno. Então são mistérios que acontecem. Aliás, a gente nunca pode colocar ninguém no céu e nem no inferno, né? Porque só o Senhor sabe. Então, não discuta com seu marido, vá dormir de cara virada, chateada. Isso acontece muito com casais que discutem, brigam e não se reconciliam, um vira para o lado, um vira para o outro, sabe? E às vezes tem casal que fica semanas sem se conversar, sem falar. Se você vier morrer nesse intervalo, você vai para o inferno, você não vai entrar no céu, porque você não se reconciliou com o Senhor, você não pediu perdão para sua esposa, ou para o seu esposo, ou para o seu filho, para o parente, quem seja, qualquer pessoa, isso aqui vale.
Você não se reconciliou, não pediu perdão, não se desculpou. Então você vai perder a sua salvação. Não importa o quanto você foi bom na terra, o quanto você fez de bondade, praticou a bondade, a caridade, o amor. Mas se por um ponto desse acontecer, você vai descer ao abismo. Porque uma pessoa que não perdoa, que não pede desculpa, mostra o quanto essa pessoa ela é arrogante. Porque a pessoa humilde, a pessoa que tem temor de Deus, ela já sente, não, eu preciso pedir perdão, eu preciso me reconciliar, eu não posso ficar assim. A pessoa humilde, né, a pessoa que tem um temor do Espírito Santo, a pessoa já quer acertar aquilo, não vai deixar aquilo, né, virar uma bola de neve. E às vezes por causa de uma coisinha pequenininha, uma discussão vira uma bola de neve. E às vezes tem pessoas que ficam anos sem se falar. Quantas pessoas que estão morrendo, brigado com a família, com irmãos, com mãe, com pai, por coisas materiais, por causa de uma herança, por causa disso, aquilo, e a pessoa nunca mais se conversa. Que eu digo, não importa o quanto você foi bom na terra, se você morrer dessa maneira, sem perdoar o seu irmão, você também não vai ser perdoado por Deus, porque na oração do Pai Nosso fala, perdoai as minhas ofensas como eu perdoo, né? Como eu perdoo. Então Deus só vai nos perdoar se nós também perdoar o nosso próximo. Aqueles que nos magoam, nos chateiam, nos humilham. Então nós temos que perdoar todos, porque essa é a exigência da palavra de Deus, do Evangelho, que é o perdão. Então evite discussões, atritos dentro da sua casa, com o filho, com o marido, sabe? Eu acho que eu tenho aprendido muito, eu tô com 50 anos, eu cometi muitos erros também, na parte de convivência, com meu esposo, com meus filhos, e a gente vai aprendendo, o Espírito Santo vai ensinando, vai nos moldando, a gente vai aprendendo a ser humilde, entregar para Deus, não discutir, não ficar cobrando, não ficar pegando no pé da pessoa, né, irritando a pessoa. Tem coisas que só o Espírito Santo vai convencer a pessoa. Não adianta nós ficar lá no ouvido da pessoa falando. Não adianta ficar lá no ouvido do filho falando. É o Espírito Santo que faz essa obra. Nós não temos poder de fazer essa obra, de convencer ninguém. É o Espírito Santo que faz. Você precisa entender isso. Vai depender da sua oração, da sua busca, da sua intercessão para Deus fazer a obra na vida da sua família. Então, a palavra do Senhor fala que o nosso testemunho é mais importante do que as palavras. O nosso exemplo de vida é mais importante do que as palavras. Que a gente ficar falando. Às vezes a gente quer entrar, né, na cabeça da pessoa, a pessoa entender as coisas. Mas não é dessa forma. É o Espírito Santo que vai dar aquele clique na pessoa. E ela vai despertar, ela vai acordar, ela vai ver o que está fazendo de errado. Tá entendendo? Então isso vai depender do poder da tua oração, da intensidade dessas orações, dessa busca pela nossa casa, pela nossa família, para nós ter sabedoria. Nós, irmãos, temos que promover a paz dentro do nosso lar, na igreja, no trabalho, na rua, com todas as pessoas. Nós somos da paz. Nós não somos da contenda. A gente vê muito cristão que quer ficar discutindo, brigando. Hoje o que mais tem é canais, as pessoas discutindo, brigando por causa da Bíblia, por causa de costume, por causa da religião. Não é esse nosso papel na terra. Nosso papel é levar o amor, levar a palavra de Deus, levar a paz, a reconciliação, ser pacificadores, pacificar. Não é ter briga. Quando uma pessoa está discutindo, a gente ir lá pacificar, amansar as pessoas, mostrar para elas que esse não é o caminho, né? Não ficar contendendo com ninguém. Esses cristãos que estão promovendo isso, que quer ficar apontando o dedo, o erro das pessoas, as pessoas elas não vão se salvar. Não são essas pessoas que Deus escolheu para entrar no céu. Porque a Bíblia fala que no céu não vai entrar nada que cometa abominação, que contamine, né? Crente contaminado, crente contendeiro não vai entrar no céu. Porque lá nada vai contaminar. Lá não vai contaminar ninguém mais. Aqui na terra contamina os outros. Quantos cristãos têm sido levados por esse tipo de pessoa, né? Que fica dizimando o erro dos outros, propagando o pecado das pessoas, os erros das igrejas. Estão levando multidões com eles também junto para o abismo. Nós não. Nós devíamos aqui para pregar a palavra de Deus. Se a pessoa aceitar,
Amém. Bem-aventurada, mas se ela não aceitar, ela será condenada e julgada no final. A palavra de Deus vai julgar ela, vai condenar ela. É a palavra que está escrito aqui. O Senhor não vai precisar falar nada. O que está escrito aqui, não seguiu o livro da lei santa, vai ser julgado e condenado. Agora, aqueles que estão seguindo, obedecendo, não haverá condenação. Glória a Deus, aleluia. Então, se você está chateado com alguém, se você tem hábito de estar discutindo com o teu esposo à noite, não dormir com o filho, não faça isso, mude sua atitude, peça perdão, se reconcilie, porque milhares de pessoas morrem na madrugada. Quantas pessoas que deitam para dormir não acordam? Nós não sabemos a hora que nós vamos morrer. O inimigo só está esperando uma oportunidade para tragar nossa alma. E se não for misericórdia de Deus, nós não estaríamos mais vivos aqui. Então, não deixe o teu orgulho, a soberba, a arrogância, né, seja maior que o desejo de reconciliar, de viver em paz, de perdão, para que você não tenha nada diante de Deus que te condene. Nós temos que ter uma vida limpa, pura, santa, não ter nada na nossa vida que possa colocar em risco a nossa salvação. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer por esse momento. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, passe para a sua família, para pessoas do seu convívio, essa experiência. A próxima vez eu vou contar mais uma experiência. O Senhor tem me dado muitas experiências no mundo espiritual. Eu não sou melhor que ninguém, irmãos. Eu sou uma pessoa, uma mulher que estou todo dia lutando para servir a Deus melhor. Eu quero entrar no céu, luto pela minha salvação. Primeiro eu tenho que cuidar de mim, cuidar da minha salvação. Depois eu ajudo outras pessoas a entrar no céu. É esse o meu desejo, ganhar almas, pregar a palavra, pregação, doutrina, a verdade. Mas na paz, sem discussão, sem briga, sem querer ser maior que ninguém. Jesus falou que nós temos que servir. E eu quero seguir o exemplo dele, de servir. Não de ser servido, mas de servir, porque esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Então viva no propósito do Senhor, cumpra a sua missão aqui na terra, com muita dignidade, muita honra, para a glória do nome de Jesus. Quero, Senhor, te agradecer por esse momento maravilhoso, por essas palavras que o Senhor me dirigiu a falar. O Senhor sabe que tudo que eu falei aqui foi pura verdade, Senhor. Eu não acrescentei, eu não aumentei nada do que o Senhor me mostrou. Obrigado, Jesus. Alcance cada coração e cada vida, Senhor, e que isso venha fazer a obra nos corações. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém.